Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, do começo. Um texto já bem conhecido e que eu já preguei em mais de uma ocasião. Nós durante esse mês temos trabalhado o livro, a carta de Paulo aos Romanos, né? E hoje eu pretendo fazer um apanhado de tudo aquilo que a gente falou ao longo do mês e também tentarmos concluir aquilo que é o plano de Deus, o desejo de Deus para a nossa vida, de modo que a gente não viva uma experiência religiosa destituída de sentido, destituída de entendimento, para que a gente possa viver uma transformação real na nossa vida. Porque senão a gente vai apenas colecionar mais uma experiência que tem essa aparência de piedade, essa aparência de ser algo que agrada a Deus, mas a gente não vai conseguir ser transformado na essência daquilo que somos. E aqui no texto diz assim, Romanos capítulo 12, do começo: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha que legal. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que ele clama, ele insiste, ele diz o quanto é importante que a gente apresente a nossa vida como um sacrifício vivo. O problema é que a palavra sacrifício nos nossos dias tem sido tão deturpada, tão associada àquilo que eu posso fazer com a força do meu braço, que nos esquecemos que a expressão sacrifício vivo tem um significado diferenciado. Não é o mesmo sacrifício daquela pessoa que tenta pagar uma promessa, daquela pessoa que tenta, na sua oração, dizer para Deus assim: eu nunca mais farei isso que eu fiz. É diferente. O sacrifício é vivo, porque ele exige de nós agora algo que vai além desses sacrifícios que fazemos, que não possuem poder nenhum de trazer vida, nem a nós, nem as pessoas que estão ao nosso redor. Nós não podemos comprar o favor de Deus, nós não podemos comprar a bondade, a benevolência de Deus. Nós não podemos fazer com que a mão de Deus se mova na direção que nós queremos. Ele é Deus. Nós é que precisamos entender que, como criaturas, e agora sendo chamados para sermos filhos, é o Pai que tem a nos ensinar, é o Pai que tem coisas a falar para a gente, né? E então a gente tem que agora viver esse sacrifício vivo, né? Santo, agradável a Deus, que é um culto racional. Por que é um culto racional? Porque muitas vezes nos deixamos levar pelo misticismo, e é óbvio que a nossa fé possui uma essência mística. Nós celebramos os sacramentos, nós celebramos o batismo como representação da morte que temos para o velho homem e do renascimento agora para o novo homem. Nós celebramos a ceia mensalmente, onde nós partimos o pão e dividimos o cálice, dentro deste entendimento, dentro daquilo que Cristo disse que deveríamos fazer em memória dele. E tudo isso, querendo ou não, tem um efeito místico. Nós queremos que a igreja de Cristo não são essas paredes, não é a igreja manifesto, a igreja sal da terra, não é a igreja Assembleia de Deus ou a presbiteriana, mas são todos aqueles que comungam do nome de Cristo Jesus e que vivem por essa fé, independente de onde essas pessoas se encontram. Isso é místico, mas aquilo que Deus quer fazer em nós, como indivíduos, para que a gente alcance de fato essa consciência do místico, daquilo que a igreja realmente é, naquilo que não podemos ver, precisa passar pela nossa racionalidade, precisa passar pela transformação do nosso entendimento. E é assim que o verso 2 começa, ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muita gente, ao tentar encontrar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tem tentado fazer com que você, pela força do seu braço, modifique a situação externa a você. Você quer mudar a sua namorada, o seu namorado, o seu marido, a sua esposa. Você quer mudar o seu pai, a sua mãe, o seu empregado ou o seu patrão. Você quer mudar a circunstância que se tornou adversa a você. Só que o que a palavra está dizendo é que a gente não deve se conformar com este mundo, se conformar com as realidades que trazem injustiça, mas que a verdadeira transformação vai acontecer quando nós mudarmos o nosso entendimento. Quando a palavra encontra lugar no nosso coração e a nossa mente agora muda a maneira de ver a vida, e então estamos prontos, estamos no lugar onde Deus gostaria que estivéssemos,
para que então a gente pudesse cumprir a nossa missão, cumprir o nosso chamado, a nossa vocação como seres humanos. Aqueles que, como a gente falou nas semanas anteriores, são a imagem da semelhança de Deus. São aqueles que receberam, na sua maneira de viver, a melhor representação daquilo que Deus é. E nós roubamos as pessoas quando não permitimos que Deus seja visto através de nós. Então, enquanto a gente, às vezes, na nossa religiosidade, está buscando essas tentativas de agradar a Deus, para que Deus possa aceitar aquilo que nós fazemos, para que Ele possa nos salvar daquilo que não nos convém, aquilo que a palavra de Deus está trazendo para nós é diferente. Ela diz que, na verdade, nós não precisamos preocupar com essa salvação dessa perspectiva. O próprio Cristo diz que aquele que tentar salvar a sua vida, esse já a perdeu. Mas aquele que perde, que gasta a sua vida, no sentido de buscar a verdade do reino, o caminho do evangelho, esse a encontra. E esse caminho do evangelho, ele tem um propósito, ele tem um sentido, ele tem um porquê. Não se trata sobre como nos salvamos, de como nos salvamos, se trata de como nós nos perdemos para que a salvação seja vista através de nós. Não se trata do quanto você é capaz de juntar no nome de Deus, mas do quanto você é capaz de repartir no nome de Deus, para que Deus seja glorificado no outro. Então isso é desafiador para nós, né? E a dificuldade que a gente tem, às vezes, de viver essa transformação de entendimento, é porque o nosso conceito acerca de diversas coisas está equivocado. A gente tem engolido sofismas, né, que são palavras que têm aparência de verdade, mas que de fato não são. A gente vê, na verdade, a religiosidade das pessoas permeada desse tipo de ideia, sobre como que a gente, às vezes, cita a Escritura fora do contexto, para que a gente justifique aquilo que nos convém. É como você ir numa livraria e falar assim, eu quero comprar caixinha de promessas, que é uma das coisas, na minha opinião, mais horrorosas que existem. Você vai lá e todo dia puxa um papelzinho e aí tem uma promessa bíblica para você, né? Tipo, o Senhor será contigo, vai lá e tal. Que bênção, né? Mas aquelas promessas ruins, ninguém quer puxar papelzinho. E por isso eles não colocaram elas na caixinha. Então olha como a nossa noção de alcançar a redenção ou de viver para manifestar aquilo que é a vontade de Deus através de nós, ela é interesseira. Ela é algo que busca a nossa própria satisfação. A gente, na verdade, quer apenas as promessas que nos convêm, né? Então, nós temos que ir mais fundo do que isso. Nós precisamos entender que a nossa luta contra o pecado não é para que nós alcancemos salvação, mas é para que a salvação seja vista através de nós e alcance o outro. Porque a consciência de quem Cristo é e de quem você é em Cristo Jesus é a salvação. É a verdadeira transformação que o Evangelho pode trazer na sua vida. É aí que o Espírito opera. E é em cima disso que você agora sabe, daquilo que Deus vai revelar a você, que você vai encontrar o caminho, vai encontrar o poder de se libertar de tudo aquilo que te aprisionava. Dessa religiosidade que fazia com que você achasse que o pecado era aquilo que estava externo a você. Por que o pecado externo não necessariamente nos preocupa? Algumas pessoas podem dizer assim, esses caras são uma igreja liberal, né? Eles andam com pecadores. Óbvio que andamos com pecadores, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, então, se a gente falar para ficar aqui só quem não peca, não vai ficar ninguém. Então a gente precisa ser coerente com aquilo que o texto diz, e nós precisamos reconhecer a nossa natureza. A nossa natureza é, nós sendo pecadores, fomos amados por Deus. E Deus enviou o seu Filho para nos resgatar, para nos trazer o conhecimento de que nada que nós façamos é bom o suficiente para que Deus se agrade de nós. Mas uma vida agora que vai ser um sacrifício vivo, é uma vida que implica na transformação do entendimento, que vai gerar em nós uma prática transformada. Então a gente não vai mais se preocupar com o pecado, porque o pecado, o erro, não é necessariamente o nosso foco. A religião dos homens é aquela que diz para você, não faça isso, não toque naquilo. Ela passa para você listas e mais listas de coisas que são inconvenientes e de coisas que desagradam a Deus. A verdade é que você não pode agradar a Deus com nada que você faça. Nem que você se dedique
totalmente a ser melhor do que a Madre Teresa de Calcutá, melhor do que o Papa lá, Francisco, nem que você seja melhor do que todos os melhores exemplos que você conseguir na história, você não é bom o suficiente. Mas se você é aceito, é pela misericórdia de Deus, é porque Cristo derramou do sangue dele, para que você agora tenha consciência de quem você é e de quem ele é. Ele é Deus, ele é aquele que, sendo rei, veio para lavar os pés daqueles que são inferiores a ele. E nós somos esses inferiores. Como viveremos então? Como reis, arrotando a nossa religiosidade, dizemos que somos melhores do que os outros homens, ou nós seguiremos o exemplo daquele que tem poder para nos salvar, daquele que na verdade já nos salvou. Nós não seremos condenados pelos nossos pecados, pelas coisas que fazemos, nós já estamos condenados pelas coisas que fazemos. E a palavra diz que nós também seremos salvos pelo sacrifício de Cristo. As coisas que fazemos não mudarão a sentença de condenação que está sobre nós. Mas o que pode mudar essa sentença é a transformação da consciência a respeito de quem Deus é e de quem você é. Aí tudo muda. Então, infelizmente, nós carecemos do entendimento a respeito dessa insuficiência da justiça própria. Nós queremos fazer justiça com a nossa própria mão. Nós queremos resolver o problema com o nosso próprio braço. Deus está querendo tirar isso da nossa vida, porque a religiosidade dos homens trouxe isso ao longo de toda a história da humanidade. E nenhum dos homens foi capaz de alcançar salvação, tentando justificar a si mesmo. Você precisa reconhecer que é pecador e que precisa do favor de Deus. Precisa de que a graça de Cristo, que é o entendimento de que Ele morreu por você e no seu lugar. E isto, Ele diz que já é suficiente. Este entendimento da sua incapacidade já é suficiente, então, para que você seja convidado a se sentar na mesa com Deus, com o Pai. Para que você não seja mais apenas uma parte da criação, mas para que você seja chamado de filho. Então, há uma impossibilidade de salvação em toda a criação sem ser através do sacrifício de Cristo. E se o sacrifício de Cristo é a chave, por que dedicamos a nossa religiosidade a tantas outras coisas que são ineficazes, que não têm o poder? Por que nós achamos que a nossa capacidade de colocar dinheiro dentro dessa caixa faz com que Deus se agrade da gente? Isso é tolice, isso é mentira dos homens. Isso é o engano que muitos têm pregado, tirando às vezes textos do contexto para justificarem a sua ganância. Nós fazemos o que fazemos, nós mobilizamos recurso, nós tentamos cuidar daqueles que Deus coloca pelo nosso caminho, não para que a gente alcance o favor de Deus, mas porque agora ter um entendimento transformado é compreender que nós já alcançamos este favor na cruz. E se aquilo que Cristo fez na cruz não foi suficiente, nada será. Nenhum culto, nenhuma libertação, nada, nada, nada. Não vem aqui, porque aqui tem o homem que ora bobagem. Se o que Cristo fez não bastou, nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém colocando mãos, ninguém que tenha poderes sobrenaturais, ninguém poderá fazer nada por você. Cristo já fez tudo, já está resolvido. Então é impossível a nós alcançarmos salvação, senão através do sacrifício de Cristo. Será que na nossa mente entendemos e vivemos segundo isso? Será que vivemos isso claramente? E na Bíblia a gente vê que o exemplo dos homens que foram alcançados por Deus, que foram justificados pela fé, é o exemplo de homens falhos, de pessoas que erraram, tanto quanto a gente, pessoas frágeis. E aqui a gente entra num assunto muito legal. Olha só, eu anotei o nome de alguns homens aqui. Eu anotei Abel, Enoque, Abraão e Davi. Sobre Abel e Enoque, nós sabemos muito pouco, porque está lá no livro do Gênesis, e a única coisa que geralmente você sabe a respeito de Abel é que ele foi morto pelo seu irmão Caim. Sobre Enoque, geralmente a única coisa que o cara sabe, se sabe, é que é um crente que foi abduzido. Diz que Deus foi lá e tomou-o para si. Agora os outros a gente já sabe algumas coisas, né? Abraão, o pai da fé. Um homem que ouvia Deus falar, e ele, segundo a palavra de Deus, fazia.
o homem que não nega o seu único filho, como sinal daquilo que Deus haveria de fazer no futuro. Ou seja, toda a Escritura está interconectada e apontando para esse sacrifício de Cristo, que é o único lugar onde podemos alcançar a redenção. Abraão pisou na bola demais. Abraão mentiu ao faraó quando falou a respeito da sua esposa e disse ao faraó que era sua mulher, e quase que o faraó traçou a esposa dele. Olha a confusão. Abraão em diversas ocasiões enfiou os pés pelas mãos. E ele é chamado o amigo de Deus. Ser o amigo de Deus é muito privilégio. É um homem que, poxa, eu queria ser. Davi, então, nem se fala. O homem segundo o coração de Deus, segundo o nosso clichê evangélico, de ler na Bíblia só aquilo que convém, né? Um adúltero, um assassino. Um homem que errou e errou feio. Mas um homem que não tem crise em reconhecer o seu erro e entender que Deus é maior do que o seu erro, e que aquilo que Deus providenciou para salvá-lo é suficiente. Isso não são as obras da lei, porque pelas próprias leis que Davi fazia questão de ensinar ao povo, ele seria reprovado. A salvação de Davi é pela fé. Voltando agora em Abel e Enoque, por que eu coloquei esses dois caras na lista? No mês passado, ou retrasado, não me lembro, a gente teve um privilégio de ir para Campinas, e a gente foi visitar o Doni, que é um dos caras que vai estar, um dos pastores que vai estar na nossa conferência. E o Doni é pastor da Vineyard em Campinas, e ele passou uns 5 anos da vida dele dentro de uma sinagoga. Ele é o cristão que mais conhece de cultura judaica que eu tenho acesso, fora os rabinos que eu converso, né? Mas ele é um cara massa. E toda vez que eu vou lá é muito legal, porque eu fico enchendo ele de perguntas. E como eu tenho perguntas. Se você não tem dúvidas a respeito das coisas da Bíblia, é porque provavelmente você não está lendo Bíblia. Você está passando os olhos pelo texto, tentando virar páginas. Mas você não está sendo crítico na leitura. Isso precisa acontecer na nossa vida. Eu perguntei para ele a respeito de Enoque. Falei, por que Deus abduziu Enoque? Mandou o seu disco voador que veio lá e tomou Enoque para si. E ele me deu uma explicação inacreditável. Ele disse que a tradição rabínica falava que o motivo pelo qual Deus aceitou o sacrifício de Abel, e rejeitou o de Caim, é o oposto daquilo que a nossa cultura ocidental pensa. Porque o que a gente pensa? A gente pensa assim, Abel ofereceu um cordeiro, Caim ofereceu grãos. Óbvio, um era pastor, o outro era agricultor. Por que a oferta de um é melhor do que a do outro? Na cultura judaica, o entendimento deles é o contrário. O entendimento deles é assim. O filho bom de Adão era Caim. Agora, o filho frágil, o filho que está suscetível a perder-se, é Abel. Por isso que Deus, quando recebe as duas ofertas, ele se move mais graciosamente na direção de Abel. Porque Abel não suportaria a rejeição. O silêncio de Deus com relação àquilo que ele faz. Olha que visão maravilhosa. Então Deus não é aquele que diz que o sangue de Abel clama, porque Abel é justo pelas suas competências, mas ele é justo pela sua incapacidade. Ele é justo porque não havia nele a possibilidade de, não sendo recebido por Deus como foi, de permanecer fiel a Deus. Agora Caim, a Escritura deixa claro que havia a possibilidade de que ele não se afastasse do caminho de Deus. O próprio Deus fala para ele quando ele questiona. Ele diz assim, olha, por que a minha oferta não é aceita, né? E então Deus diz, olha, Caim, o seu desejo será contra ti, mas cabe a ti, cumpre a ti dominá-lo. Por que Deus está falando isso com Caim? Porque havia em Caim a possibilidade de que ele não se deixasse levar pela sua natureza, pela sua humanidade. Abel não. Abel era frágil. Aí eu perguntei para esse amigo nosso, Doni, falei, e Enoque? Ele falou, Enoque era tão frágil, mas tão frágil, porque às vezes a gente lê a Bíblia e fala assim, esse cara era tão bom, mas tão bom, que Deus falou assim, vou levar esse cara para mim, né? E a cultura judaica entende diferente. Eles dizem assim, esse homem era tão frágil, mas tão frágil, que se eu deixar esse homem no meio dos outros homens, eu vou perder esse homem. E aí Deus vai lá e toma-o para si. Então Deus é aquele
que está procurando os frágeis, aqueles que reconhecem que não são capazes, que reconhecem que a força do seu braço não pode fazer nada. Esses homens todos que foram justificados pela fé. A fé naquilo que não viam, mas sabiam. Aquilo que esperavam e que os nossos olhos contemplaram há 2000 anos atrás. Cristo Jesus, o Deus que se fez homem, morreu no nosso lugar. Agora, se o pecado não é mais um problema, uma vez que Cristo já pagou pelos nossos pecados, nós viveremos então livremente pecando, continuaremos então na nossa velha vida, isso já não faz sentido para nós. O nosso esforço por vivermos um caminho de retidão não é para que alcancemos salvação, mas é para que a gente seja coerente com aquilo que dizemos que a nossa natureza está sendo transformada à medida que nosso entendimento muda. Se eu agora entendo que sou filho de Deus, então devo viver como filho de Deus. E como um filho de Deus vive? Da maneira que Jesus viveu. Ele não vive para si, ele vive para os outros. Ele não é preguiçoso, ele trabalha. E como trabalha? Para Jesus não tem sábado. Para Jesus não tem momento ruim. Ele sempre está disposto a manifestar a sua misericórdia com relação aos outros. Será que nós temos feito a mesma coisa? Será então que a gente tem entendido que os nossos esforços são necessários para que Deus seja visto através de nós? Ou será que estamos roubando as pessoas? A santificação é o caminho para que Deus seja visto em nós. Lá em Hebreus capítulo 12 fala, sem santidade ninguém verá a Deus. Porque brotando em nós a raiz de amargura, muitos são contaminados. Isso é o que está escrito em Hebreus capítulo 12. Olha que coisa interessante. Sem santidade ninguém verá Deus. Brotando em nós a raiz de amargura, muitos são contaminados. A santidade não é para você ver Deus. A santidade é porque você viu Deus. É porque você agora, tendo entendido quem Cristo é e quem você é, agora você vive pelo caminho de Deus, segundo a sua palavra. E outros poderão ver Deus através da santidade, da busca da santificação na sua vida. Quando você nega a si mesmo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, um culto racional, faz as coisas não mais para comprar Deus, faz as coisas porque você o tempo todo pensa, aquilo que eu faço glorifica o meu Pai, aquilo que eu faço edifica o meu irmão, edifica a igreja de Cristo ou não. E assim a gente vai podando a nossa vida, tentando ser cada vez mais parecido. Porque se a gente não tiver essa santificação, ninguém verá Deus em nós. E pior do que isso, né? Brotará em nós a raiz da amargura. E o problema da raiz da amargura é que ela não apenas nos faz pessoas perdidas, como ela ainda tem o poder de contaminar muitos. Há muita gente amarga da religião dos homens nos nossos dias. E isso tem feito com que muitas pessoas tenham ficado apáticas com relação à ideia de um relacionamento genuíno com Deus. O nosso apelo é para que a gente vá direto à fonte, para que a gente leia a Bíblia por nós mesmos, para que a gente possa debater e estudar e viver junto, para que essa transformação alcance o seu entendimento. Não importa o que eu sei, importa o que Deus quer que você saiba. Porque onde Deus vai te usar, Ele não pode me usar. Você é o missionário, o pastor, você é o profeta, você é a pessoa especial, o membro de Deus, aquela pessoa que foi separada por Deus para ser instrumento da sua glória nos lugares onde você está. Não queremos que você traga pessoas para a igreja. Nós queremos que você seja a igreja nos lugares onde você estiver. Naturalmente as pessoas andarão com a gente ou não, encontrarão outros lugares para andar, lugares que são verdadeiramente de Deus. Se nós fôssemos o clube da luta, eu diria para vocês que nós estamos infringindo as duas primeiras regras, né? O tempo todo estamos convidando gente para participar com a gente. E como isso é tolice, viva o reino de Deus e por agregação as pessoas vão andar com a gente. Você não precisa falar sobre o clube da luta. Você não precisa falar sobre o clube da luta. Você precisa apenas viver aquilo que diz que professa. Você precisa apenas sofrer essa transformação e então as pessoas verão Deus em você. Paulo demonstra no capítulo de 9 a 11 de Romanos que a religiosidade ocupou o coração do povo de Deus.
E infelizmente nos nossos dias, nós não vivemos uma situação diferente. A religiosidade é o caminho mais confortável, porque ela dá para nós essa ideia da meritocracia e uma sensação de controle. Nós começamos a achar que podemos, através daquilo que fazemos, sermos agradáveis a Deus e que nós podemos o tempo todo ganhar a salvação. Por isso que a religião é boa, por isso que essa religiosidade é atraente, porque ela dá a você controle. Aceitar Cristo como seu suficiente Senhor e Salvador significa renunciar ao controle. É você se prostrar diante daquele que é o Rei do Universo e dizer: olha, eu não posso. E se o Senhor não se compadecer de mim, não há esperança para mim. Feito isso, então, este entendimento transformado muda a sua maneira de viver. Então nós passamos a nos sentarmos na mesa de Deus, sermos filhos de Deus, e tudo passa a ser diferente. Será que isso tem sido uma realidade na nossa vida, ou será que temos vivido apenas para nós mesmos, né? O sacrifício que Deus deseja de nós é a mudança da nossa maneira de pensar. Porque, como eu falei, uma mudança de entendimento gera uma prática transformada. Não queremos dizer a você o que você deve fazer. Não queremos dizer a você o que você deve deixar de fazer. Queremos juntos, como igreja, edificando-nos mutuamente na convivência, na comunhão, nas palavras que você pode repartir quando a gente sai para comer depois do culto, ou no tempo que a gente passa fazendo outras coisas. Edificando um ao outro para que a gente possa alcançar a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Para que a gente possa se parecer mais com Cristo e cada dia menos com aquilo que nos é natural. Seres caídos, homens que não são dignos do amor e da misericórdia de Deus. Mas ainda assim Deus nos chamou para sermos filhos. Como viveremos então? Correndo atrás dos nossos próprios interesses, tentando ajuntar tesouros onde a palavra diz que ladrões roubam. E é verdade, roubaram a nossa televisão, como a gente chorou por causa dessa televisão, né? E agora para comprar outra, como cada um chorou pelo instrumento que foi roubado aqui. Dói, custa. Mas nós não precisamos de nada disso. A única coisa que nós precisamos é de uma transformação de entendimento que traga a nós a consciência de quem Deus é e de quem nós somos, da nossa incapacidade, das nossas limitações e do quanto somos gratos a Cristo Jesus por ter ocupado o nosso lugar na cruz, no lugar de maldição, no lugar onde apenas os piores dentre a humanidade deveriam ser colocados. Será que nós estamos vivendo essa transformação de entendimento? Será que nós estamos vivendo as práticas decorrentes dessa transformação? É muito fácil a gente olhar para a nossa própria vida e chegar a conclusões claras a respeito do quanto nós temos o nosso entendimento transformado ou não. É só você olhar para as suas próprias práticas. Seja juiz de si mesmo, seja crítico com relação à sua maneira de viver. Olhe para as suas obras, olhe para o como você ama as pessoas, para o como você manifesta misericórdia, para o como você se movimenta na direção da comunhão, da vida comunitária, na direção de viver junto com os outros, na direção de se importar com aqueles que o mundo não se importa. E naturalmente você vai chegar à conclusão se você de fato tem sido alcançado pelo poder de Deus. Se o poder de Deus tem transformado o seu entendimento ou não. E se não tem, o que Deus precisava fazer por você já foi feito. Não é a minha palavra que tem o poder de transformar a sua vida. É o sacrifício de Cristo na cruz. E se há alguma outra coisa que você tem colocado na sua vida, no lugar do sacrifício de Cristo na cruz, este é o momento de você tirar. Esse é o momento de, no seu entendimento, você abandonar essa prática que é religiosa para lá. Porque você não pode, você não é capaz. E ainda assim Deus deseja você. Deus quer você, e quando Deus quer, ninguém pode fazer nada. Algumas pessoas têm crise com essa ideia de resistirmos a Deus. Essa ideia de que seja impossível resistir a Deus. E sem entrar no mérito teológico da expressão, eu consigo falar sobre isso com propriedade, citando a minha própria vida. Eu juro para vocês que eu nunca me assentei na mesa e fiz contas a respeito
do que eu gostaria de fazer para Deus. Eu fiz contas a respeito do que eu queria fazer para a minha vida, do dinheiro que eu queria ganhar, das minas que eu queria pegar, de tudo que eu quis fazer nessa vida. Tudo isso eu fiz contas. Para tudo isso eu planejei. Se tem uma coisa que eu não planejei na minha vida é ser pastor, é cuidar de gente, é viver de oferta e não receber nem R$1 da igreja que eu pastoreio. Isso nunca esteve nos meus planos. E essa é a realidade que eu vivo. Por que eu vivo isso? Porque eu não consigo viver de outro jeito. Eu me sinto irresistivelmente atraído pela bondade e pela misericórdia de Deus. Eu que não presto, que não valho nada. Se você acha que eu tenho defeitos, é porque você não é eu para saber como são esses defeitos. Se você quer saber mais sobre os meus defeitos, vem conversar comigo. Eu os conheço muito bem e posso dar nome a eles. São os meus pecados de estimação, os quais já não tenho orgulho nenhum de ocultá-los das pessoas. Mas luto todos os dias contra eles, e entendendo que Cristo já me salvou na cruz. Será que esse entendimento tem alcançado todos nós? Será que esse entendimento tem transformado a sua vida para que você agora possa ser um discípulo de Jesus que entende que a cruz é suficiente e que nada mais é necessário? É disso que se trata todo o livro de Romanos. Um tratado a respeito da nossa identidade, de quem somos e de quem Deus é, para que a gente possa viver agora de maneira coerente com a fé que professamos. Então, em nome de Jesus, meu irmão, se há alguma coisa que você tem colocado no lugar de Deus, que você fale com Deus nessa noite. Eu não tenho o poder de te colocar diante de Deus. Só você pode se colocar diante de Deus. Não é a minha mão, não é a minha oração. Eu não tenho os paranauês mágicos que vão fazer com que Deus aceite a sua oração. Ele as aceita por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Ele as aceita porque Ele é bom mesmo quando nós não somos. Então coloque a sua vida diante de Deus e renuncie a todas as coisas, a todas as suas tentativas de alcançar o favor do divino pelo seu próprio esforço. E entenda que Cristo é suficiente. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós pedimos perdão por todas as vezes que temos tentado resolver os problemas da nossa vida e da vida daqueles que estão ao nosso redor com a força do nosso braço. O Senhor nos fez para o trabalho, não há dúvida nenhuma na Escritura a respeito disso. Mas o nosso trabalho é vão. E sabemos, Senhor Deus, que é vão, quando dedicamos a nossa vida a tentar resolver aquilo que são as nossas crises. As nossas verdadeiras crises, o Teu Filho Jesus já resolveu na cruz. Dá-nos agora um entendimento transformado para que possamos ser agentes de transformação na vida daqueles que estão ao nosso redor. Da nossa família, dos nossos amigos, daqueles que nós chamamos de irmãos, na vida comunitária, neste grupo que temos o privilégio de chamar de igreja. Nos dá, Senhor Deus, um coração como o do Teu Filho, que se move na direção do que sofre, que se move na direção daquele que precisa de algo que o Senhor tem nos dado em sobra. Que o Senhor pese a mão sobre o nosso coração, Pai, para que não sejamos filhos ingratos, aqueles que, tendo sido alcançados pelo seu sacrifício, o sacrifício do Teu Filho, vivam relaxadamente, abusando da graça que foi derramada em nosso favor, Pai. Apenas por sua graça é que podemos ser salvos. Te agradecemos, Senhor, e renunciamos a tudo aquilo que temos colocado no lugar do sacrifício do Teu Filho. Reconhecemos que não somos capazes, que não somos competentes, que nós pecamos e que nós lutamos continuamente contra o pecado. Mas essa luta, Pai, não é mais para que alcancemos salvação. Essa luta é porque a Tua salvação já nos alcançou. E agora queremos viver de modo digno da vocação que recebemos, para que outros possam encontrar em nós a salvação que o Senhor derramou sobre a nossa vida, Pai. Obrigado pelo quanto o Senhor tem sido generoso com cada um de nós. Não há nenhum aqui, Senhor, nessa noite, que com certeza não tenha recebido algo do Senhor que não possa ser repartido com aquele que precisa. Que o Senhor faça com que a sua generosidade passe pela nossa vida e alcance as pessoas que precisam das coisas que o Senhor tem dado. E, Senhor, não apenas dinheiro, não apenas tempo, não apenas recursos, mas principalmente o sentir, principalmente o se importar, Pai. Porque se a nossa mente for transformada,
se nós sentirmos a dor dos nossos irmãos, Pai, com certeza não viveremos mais da maneira que temos vivido até aqui. Em nome de Jesus, oramos e pedimos que o Senhor transforme a nossa vida. Amém. Amém.